Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos, tudo bem com vocês? Então, turma, dando continuidade ao nosso assunto, hoje iremos falar sobre a argumentação, as distintas formas de raciocinar. E logo abaixo está o que? A nossa identificação: escola, professor, disciplina, direção de estudo, a referência do livro e a página do qual vocês poderão acompanhar no livro didático de vocês. Página 107 a página 109. Hoje falaremos dos tipos de argumentação. Tradicionalmente, se distinguem dois tipos de argumentação. Um é conhecido como dedução e o outro como indução. A diferenciação entre eles é fundamental na hora de avaliar as possibilidades e os limites de uma demonstração. O que é um argumento dedutivo, né, ou dedução? A maioria dos exemplos de argumento que vimos até agora são dedutivos. A dedução é um modo de raciocinar, argumentar e demonstrar em que a conclusão é uma consequência lógica das premissas, ou pelo menos a pessoa que o utiliza pensa ser. Isso quer dizer que, estricto sensu, dedução e argumento válido se identificam, pois têm a mesma definição, ou seja, toda dedução é um argumento válido e vice-versa. O argumento dedutivo é aquele que vai do maior ao menor, ou do geral ao particular ou singular, de tal modo que sua conclusão constitui algo que já estávamos contido, mesmo que implicitamente nas premissas. Vamos ao exemplo para entendermos melhor. O que seria esse do geral ao particular? Primeiro, um exemplo. Todos os suspeitos são ou devem ser pessoas que estavam no prédio entre 12 e 14 horas. Lana não é uma pessoa que estava no prédio entre 12 e 14 horas. Logo, Lana não é uma suspeita. Então, P1, P2 são as premissas e a conclusão vai ver que Lana não é uma das suspeitas que estava entre esse horário. O outro exemplo bem claro, bem rápido de a gente entender é aquela ideia. Todo ser humano é mortal. Tiago é homem, logo Tiago é mortal. Então, partiu da premissa geral que todo ser humano, ou seja, independentemente, todos os seres humanos irão morrer um dia. Fulano de tal é homem, logo ele é mortal, ou seja, uma premissa geral se chegou a um particular, que é o Tiago, João, Pedro, Maria, tá? Indução. A indução, por sua vez, costuma ser caracterizada como um modo de raciocinar que vai do menor ao maior, ou do singular ao particular ao geral, de tal maneira que sua conclusão vai além do que enunciamos suas premissas, do que enunciam suas premissas. Exemplo: um dia o meu joelho doeu e depois choveu. Premissa 1. Repetidas vezes meu joelho doeu e depois choveu. Premissa 2. Logo, sempre que meu joelho doer, vai chover. Então, para se ter uma ideia bem clara, aí parte o quê? Da ideia da experiência de uma pessoa. Não foi geral, não são várias pessoas. Não é todo mundo, é somente de uma pessoa. Toda vez ele passou por uma, duas, três, várias experiências. Então, automaticamente, toda vez que o joelho dele começa a doer, logo vai ter a ideia de que vai chover, devido a ter passado por várias experiências. Ou seja, de uma coisa que é particular do indivíduo João da Maria, passa o quê? A uma coisa geral. Toda vez que sentir aquele joelho doer, significa que aquele momento vai chover ou mais tarde, ou vai chover logo depois, tá? E para finalizar, a doutrina do silogismo. Retornemos aos argumentos dedutivos para explorar de forma breve a doutrina aristotélica, que foi o cerne da lógica durante muitos séculos.
A doutrina do silogismo. Ela reúne e sintetiza todos os conceitos lógicos que estudamos anteriormente. Silogismo é uma palavra de origem grega usada tradicionalmente para designar um argumento formado por três proposições, duas premissas e uma conclusão. A teoria sobre o silogismo foi apresentada por Aristóteles na obra Analítica Priora, Primeiros Analíticos, que integra o órgão. Então, mais ou menos aquela estrutura que a gente já estudou há alguns conteúdos atrás. Duas premissas se formam uma conclusão. Premissa 1, premissa 2 se formam a conclusão. Essa é o que? A ideia do silogismo. De duas premissas, de dois pontos de partida, a conclusão vai ser ou totalmente verdadeira ou totalmente falsa. Tá? De já, obrigado pela atenção e pela compreensão. Bons estudos para vocês e até em breve.